Olá, começa agora mais um Fórum 11h30 deste sabadão, dia 7 de março de 2020. E a gente traz para você uma seleção dos melhores momentos da semana aqui no Fórum 11h30, que vai ao ar ao vivo de segunda a sexta às 11h30 aqui no canal da Fórum. E a gente fez uma seleção dos temas, os principais destaques da política nacional que a gente discute aqui no programa, sempre com os comentários do Renato Rovai. E a semana começou com a deputada federal Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, sendo atacada por bolsonaristas quando deixava o hotel com sua filha de 14 anos no Rio de Janeiro. Ela postou o vídeo nas suas redes sociais onde conta que sofreu ameaças físicas e ouviu ofensas e palavrões. Disse também não aceitar insulto desse pessoal que tem na violência seu principal argumento. Os bolsonaristas ensandecidos no vídeo também se dirigiram ao ex-senador Lindbergh Farias e, segundo Gleisi, tentaram usar cadeiras e objetos para atingir quem os defendia. O tumulto foi contido pelos funcionários do hotel em que eles estavam no Rio de Janeiro. Numa live no YouTube, a Gleisi Hoffmann disse que está processando os agressores e que não tem medo deles. Vamos ver um trechinho do vídeo da Gleisi Hoffmann. Então, eu quero dizer para vocês que nós estamos processando. E eu tenho feito isso muito quando acontece uma agressão. Já fui agredida em avião, já processei, já ganhei. Já fui agredida por jornais, já processei, já ganhei. Já ganhei 5 processos de indenização no civil que tiveram que me pagar. Eles vão ter que me pagar. Quando eles tiverem que pagar, eles vão sentir a dor do que eles fizeram. Então, eles esperam um pouquinho, né? A justiça tarda, mas não falha. Eles vão ter que se haver com o que eles fizeram. E deixar um recado claro para essa gente. Nós não temos medo de vocês. Se nós tivéssemos medo deles, nós não estávamos fazendo política, nós não estávamos lutando pelo povo, nós não estávamos enfrentando esse governo de retrocesso. As deputadas bolsonaristas comemoraram agressões contra a Gleisi, compartilharam o vídeo dela sendo agredida nas suas redes sociais. A Bia Kicis chamou a Gleisi de amante mais querida do Brasil. E a Carla Zambelli estimulou a agressão, disse que batia palmas para os agressores e que a Gleisi tinha que estar na prisão. Gleisi Hoffmann protocolou no Supremo Tribunal Federal representações criminais contra as deputadas do PSL que apoiaram os agressores por apologia à violência. Após essa ação da Gleisi no Supremo, as deputadas bolsonaristas entraram com uma representação na Procuradoria-Geral da República, PGR, pedindo para que o Augusto Aras pedindo a ele, uma audiência de conciliação. Vamos ver um trechinho no comentário do Rovai sobre essa agressão e esse apoio aí das deputadas bolsonaristas aos agressores da Gleisi Hoffmann. A Gleisi foi agredida, de forma física, de forma assediada moralmente, junto com a sua filha de 14 anos. Sua filha parece que tomou um tapa do médico. Esse cara parece que é um médico, esse sujeito que aparece aí no vídeo, indo para agressão física. Deu sorte, quer dizer, é um covarde, porque estava ali uma menina de 14 anos e uma mulher que não está treinada para enfrentar bárbaros e covardes como esse, pelo menos fisicamente. Psicologicamente está, porque foi para o pau, mas não faria isso se tivesse ali o Lindbergh, como eu não vi o Lindbergh. Mas ele estava junto, parece. Mas sei, nos vídeos não... Se tivesse ali um cara grande, talvez essa coragem dele deve ter parado ali na hora que chegou alguém mais grande. Porque esses caras são assim. Eles só... E o que eu achei mais engraçado disso tudo é que as direitomoças do jornalismo brasileiro, que são as neofeministas, agora elas falam de feminismo, uma boca cheia, feministas, das direitomoças, cuja chefe do direitomocismo é a tal da Vera, elas nenhuma citou o nome da Gleisi. Quem falou, olha, não pode agredir mulher, tal, não citou o nome da Gleisi.
Vamos falar sobre o fim da greve dos PMs amotinados no Ceará. Os policiais militares do Ceará decidiram encerrar um motim que durou 13 dias e gerou um aumento da criminalidade no estado na noite de domingo. Eles decidiram encerrar na noite de domingo. Além disso, teve uns 2 tiros no senador Cid Gomes. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi às redes sociais para provocar o Ciro Gomes, irmão do Cid, sobre o motim. Moro disse que, apesar dos Gomes, em referência a Ciro e seu irmão, a crise no Estado tinha sido resolvida. Ciro Gomes também foi às redes sociais e desafiou Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça. Ele disse assim: aprende, Bolsonaro e seu capanga Moro. No Ceará está o seu pior pesadelo. Generais, aqui manda a lei. Vamos ver um trecho do comentário do Rovai sobre o fim da greve dos PMs amotinados no Ceará. O Ciro tem razão, né, de peitar o Bolsonaro nesse episódio. Eu não usaria um trator em nenhuma situação contra pessoas, se tivessem ela amotinadas ou não, como fez o seu irmão Cid, mas reconheço que isso chamou atenção para algo que poderia se tornar um pesadelo para todos os governadores e levar à desestabilização, em especial de estados do Nordeste. O Moro foi passear no Fortaleza, andou de tanque em Brasília, depois pegou um avião e só sobrevoou, nem desceu, não fez nenhum... não contribuiu efetivamente para melhorar a situação. E quem resolveu esse problema com o que tinha à disposição foi o governador Camilo Santana, que é do PT, né? E junto, evidentemente, com a estrutura da família Ferreira Gomes lá, que está no governo do Camilo, né? Que ajudou a eleger o Camilo, sejamos bem claros. Sem eles, sem o apoio do Cid, o Camilo não seria governador. Dito isto, eu acho que esse episódio ele tem que servir para colocar os governadores numa reflexão acerca da segurança pública. Quais devem ser as formas de lidar com as polícias militar e civil, se deve continuar havendo as duas polícias nos estados, se não é o caso de tornar toda a polícia civil, né, tirando a força, unificando mesmo elas e deixando os militares com as forças armadas e construindo uma nova polícia se servisse muito mais da inteligência do que da violência, uma nova polícia mais valorizada do ponto de vista da política de cargos e salários, uma nova polícia que respeitasse os direitos humanos. Tem que ser essa a construção política a ser feita. Este é o grande desafio dos governos de estados dos próximos anos, em especial os estados do Nordeste, que estão sob o tacão do governo Bolsonaro. A Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alesp, aprovou a reforma da Previdência do governador João Dória, do PSDB, em segunda votação na terça-feira, e foram 59 votos a favor e 32 contra essa reforma. A tropa de choque tucana ficou no plenário durante toda a votação, depois de ter agredido os servidores públicos que acompanhavam a sessão. Os manifestantes ficaram feridos e parlamentares foram atingidos por spray de pimenta. Vamos assistir alguns vídeos dessa violência na Alesp. O professor José de Jesus Cherrim Fernandes, de 64 anos, que dá aula de física na Escola Estadual Isaltino de Melo, no bairro Campo Grande, na zona sul de São Paulo, foi uma das vítimas da tropa de choque. Ele falou com exclusividade à Fórum e contou que estava sentado no saguão da Alesp, sem absolutamente nada nas mãos, quando começou a ser agredido pelos policiais com socos, chutes e golpes de cacetetes. As imagens que ele cedeu à Fórum ilustram o nível da brutalidade encampada contra o professor. Vamos assistir um comentário do Rovai em solidariedade ao professor agredido e a todos que se manifestaram contra a reforma da Previdência aprovada pelo governo Dória. É muito duro, é muito difícil, mas é muito, muito, muito duro ver cenas como essa. É uma pessoa que dedicou a sua vida a 64 anos de idade, dedicou a sua vida
a ensinar, a formar mulheres e homens que devem estar exercendo a profissão em diferentes áreas. Eu não sei se ele foi professor da Tabata Amaral, mas ela estudou na escola dele, né? Uma delas é deputada, então. E aí, no momento desse, o que a gente vê é um nível de solidariedade baixíssimo. Provavelmente, se a Fórum não fizesse essa matéria hoje, os corpos dos professores que foram agredidos não seriam mostrados. Então, eu queria agradecer, porque a Fórum fez a matéria, mas quem está expondo o seu corpo é o professor José. Então, professor José, eu quero lhe desejar uma recuperação, a melhor recuperação possível. Quero dizer que a gente aqui da Fórum está à sua disposição no que o senhor precisar de algum tipo de ajuda psicológica, porque eu imagino que o senhor deve estar enfrentando dias muito terríveis, né? Se precisar de algum apoio, se sofrer qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de intimidação por conta dessa matéria, o senhor nos procure, professor, né? E professores como o senhor que enchem a gente de esperança em dias melhores, de esperança de que esse país vai sair dessa situação terrível e vai ser um país, de novo, sorrindo, olhando para o futuro. Ao lado de Dilma Rousseff e Fernando Haddad, Lula foi ovacionado em Paris, onde recebeu o título de cidadão honorário. Na cerimônia, ele criticou o ministro da Justiça, Sérgio Moro, o presidente Jair Bolsonaro e os grandes meios de comunicação do Brasil. Também pregou desenvolvimento sustentável com inclusão e oportunidades para todos e defendeu a floresta amazônica. E condenou ainda a deliberada destruição da fonte de vida no Brasil e afirmou que o governo Bolsonaro ameaça o planeta. O ex-presidente Lula se encontrou com o economista Thomas Piketty, o autor do Capital no século XXI, para formar uma articulação contra a desigualdade social. Ele participou de encontro com ex-presidentes franceses, lideranças sociais e políticas. E agora Lula segue em viagem para Genebra, na Suíça, e depois segue para Berlim, na Alemanha. Vamos ver um vídeo dele sendo ovacionado quando ele chegou para receber o título de cidadão honorário de Paris. E também temos um comentário do Rovai sobre o Lula, que foi recebido como chefe de Estado na Europa. Vamos assistir também. É um momento muito bonito. O Rovai é petista. Então, não, meu amigo, eu respeito a história de uma pessoa que lutou em defesa dos direitos humanos, do combate à miséria, que tem um passado de grande contribuição para a história da luta dos trabalhadores, e que foi extremamente injustiçada nesse país, perseguida, que viu sua ex-mulher falecer vítima dessa perseguição, que teve que sair de uma prisão para enterrar seu irmão, não pôde sair para enterrar seu irmão, teve que sair e ficar uma hora só para enterrar seu netinho. A história do Lula é muito dolorida nesse último período. Então, uma homenagem dessa tem que ser aplaudida por aqueles que têm o mínimo de generosidade, né, e compromisso com um país mais justo. O Lula errou pra cacete. Errou várias vezes. O Lula errou, como todos nós. Mais ou menos a depender da pessoa. Errou politicamente, errou pessoalmente. O Lula é humano, né? E como ser humano, esse reconhecimento é muito bonito. Assim, ele teve com o François Hollande, ele teve com o Piketty. Exato. Ele foi homenageado por todo mundo na França. A vontade de morar na França. E após passar 45 dias em hotéis de luxo de Brasília, estagiando no governo do Jair Bolsonaro, a Regina Duarte finalmente assumiu a Secretaria da Cultura. Antes de assumir o posto, a atriz demitiu 6 olavistas que tinham sido nomeados pelo ex-secretário Roberto Alvim em cargos comissionados e permaneciam nos cargos mesmo depois da demissão do ex-diretor teatral, depois daquele vídeo que ele fazia apologia ao nazismo. Antes da posse, Regina já virou alvo de olavistas nas redes que levantaram a hashtag Fora Regina.
Olavo de Carvalho disse que aplaudir a indicação da Regina Duarte parecia ter sido uma cagada dele e que não sabia onde iria arranjar tanto papel higiênico. Vamos dar uma olhada no comentário do Rovai dessa quarta, onde ele falou sobre os olavistas contra a Regina no dia da posse como secretária. E a Regina Duarte agora já enfrentou a trupe olavista, que levantaram uma hashtag contra a Regina Duarte, mesmo antes de tomar posse, que é o Fora Regina. Olha, gente do céu, gente do céu, gente da terra, gente do mar, gente de todos os cantos desse planeta, das estrelas, é difícil. É muito difícil, Dri. A Regina assumiu hoje e já tem Fora Regina. Quer dizer, quem aceita participar de um governo desse, ou não gosta de si, ou é lelé da cabeça, ou é doente do pé. E no seu discurso de posse, Regina definiu sua visão sobre cultura. Ela disse que cultura é um pum produzido com talco espirrando do traseiro do palhaço. O vídeo viralizou. Vamos dar uma olhadinha na definição de cultura por Regina Duarte. Pipa no céu, palavrão, tatuagem, arroz com feijão, farofa de mandioca, pastel de feira, pão de queijo, caipirinha de maracujá, chimarrão, culto, missa das 10, desafio repentista, forró. E aquele pum produzido com talco, espirrando do traseiro do palhaço e fazendo a risadaria feliz da criançada. Cultura é assim, é feita de palhaçada. De acordo com informações divulgadas nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Produto Interno Bruto, PIB, avançou 1,1% no primeiro ano do governo do presidente Jair Bolsonaro. Vamos dar uma olhada no comentário do Rovai sobre o PIBinho do Paulo Guedes e do Bolsonaro. Vem trazer o seguinte: a bola de cristal deste analista político tem sido mais eficiente do que os gráficos dos analistas de mercado e as tabelas, milhões de tabelas que eles fazem para chegar nos números, porque tem um pouco de análise política e de cheiro de povo nessa história. Preciso saber falar com as pessoas e verificar o que está acontecendo na vida delas, na vida das pessoas. Eles estão melhorando com chá de esperança. O brasileiro está tomando chá de esperança. Então, assim, meu filho agora arrumou um emprego no Uber, vai melhorar. Aí você fala, mas quanto que ele vai estar ganhando? Ele está tirando 5 mil. 5 mil? Não, 5 mil tem 25% de desconto do Uber, né? Aí sobra uns 3, 2.700. E a gasolina? Aí sobra uns 2.800. Mas e que horas ele trabalha? Ele come das 5 da manhã às leva 10 marmitinha, da noite, coitado, né? Ele trabalha 12 horas. Aí, claro, o cara vai quebrar o pé jogando bola um dia, quer dizer, ele já não vai mais jogar bola. Mas se ele jogar bola e quebrar o pé, ele vai ficar 20 dias sem trabalhar. E aí ele vai fazer como? Ele não tem aquela renda. A renda anual dele não pode ser contabilizada vezes 12. Ele chega mês que ele vai parar, ou ele vai pegar uma gripe, ele está suscetível a tudo isso, porque ele fica o dia inteiro naquele carro, né? Às vezes carros padrão baixo, né? Carros que ganham quilometragem alta muito rapidamente. A vida não está fácil, sem contar o povo das bicicletas. E no dia do anúncio do PIBinho do Bolsonaro, ele levou um humorista, Marvio Lúcio, carioca, vestido como presidente para oferecer bananas para os jornalistas em frente ao Palácio do Alvorada. Parte dos jornalistas que fazem a cobertura diária ali na saída do palácio viraram as costas e deixaram o local. E vamos dar uma olhada nesse vídeo onde ele leva o humorista para distribuir bananas e não comenta sobre o PIBinho. Banana pros caras, galera. Quem quer uma banana? Ninguém quer não? O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal do DF divulgou um vídeo convocando para um protesto no próximo dia 18 de março, na esplanada dos Ministérios, em defesa dos serviços públicos, da educação, pela democracia e contra os ataques que os jornalistas e as jornalistas vêm sofrendo, como a gente tem mostrado aqui diariamente no programa Fórum 11h30. E
E a semana terminou com o ministro da Economia, Paulo Guedes, atribuindo a alta do dólar, que chegou a 4,65 na quinta-feira, aos efeitos do coronavírus, a desaceleração econômica e ao que a imprensa vem relatando em sua visão como choque entre o Congresso e o presidente da República. Ele afirmou que se ele fizer muita besteira, o dólar pode ir a R$5. Vamos ver o comentário do Rovai. Tenho certeza. Eu tenho certeza que o dólar vai chegar a R$5. Tenho certeza que o euro vai passar de 6, vai chegar a 6. Eu venho dizendo isso há muito tempo, antes do Ciro. O Ciro fez dizendo que ele falou. Também falei aqui, quem me acompanha sabe. Não sei se eu falei antes ou depois, ele falou e eu falei. Né, para a gente não ficar com retice. Eu tinha dito aqui que o PIB não dava 1%, deu 1,13%. É que dava 1%. Na verdade, eu apostava no 1%. 1,1%, eu acho que é isso a mesma coisa, né? E disse que o dólar ia estourar. Disse que a gente estava entrando num processo que pode levar a um ciclo inflacionário. Eu mantenho o que eu tinha dito. Né? É natural que agora você, com essa disparada do dólar, os preços não consigam ficar na mesma situação. Quer ver um exemplo que vai aumentar drasticamente daqui a pouco? Os remédios. 80% dos remédios que são vendidos no Brasil são produzidos com produtos importados. Né? O pão é trigo. A gente importa muito trigo. Bom, o combustível já aumentou, a carne já aumentou muito e vai continuar aumentando. Outra coisa, quer ver? Que vai, assim, classe média, que gosta de tomar, e me incluo, né, que gosta de tomar vinho argentino, vinho chileno, vinho italiano, vinho francês, vai tomar vinho por dobro do preço. Quando o PT estava aqui, que era 2,80, 2,90, vai para 5, 6, o vinho vai ficar muito mais caro. Essas coisas vão começar a se tornar proibitivas. Você vai ter que tomar vinho no limite de Portugal. E olhe lá, é melhor tomar o vinho nacional. E isso certamente vai criar alguma inflação. Só não vai criar mais porque você tem um alto índice de desemprego no Brasil, na faixa de 12 milhões de desempregados, mas, sei lá, 30 milhões que já são desalentados, que não procuram emprego. Você tem a massa salarial diminuiu muito nesse último período, e aí esse último período inclui 2015 para cá. Né? Você tem 4, 5 anos de queda de massa salarial. Isso não vai, então, aumentar tanto, mas estão dadas as condições para a tempestade perfeita. Por quê? Já vou te passar. Não, tranquilo. Porque é o seguinte, além de ter esse aumento do dólar provocar, por um lado, a inflação, vai provocar alguma inflação, ele vai também incidir, isso significa que tem saída de capitais daqui. Entendo saída de capitais, a bolsa vai cair. O governo está tentando, porque as pessoas estão comprando o dólar e estão saindo de algum lugar. Tem duas opções. Ou você está comprando o dólar para o dólar ficar mais caro, é a lei da oferta e da procura. Tem muita gente comprando, está saindo da onde? Da bolsa. Está saindo da onde? O cara tem dívida, empresa que assumiu dívida em dólar. Imagina se a gente tivesse comprado um site em dólar, a Fórum, e tendo que pagar 10 mil dólares por mês. Se a gente comprou esse site custando 40 mil em moedas, 35 mil em moeda nossa, daqui a pouco ele vai para 50 mil por mês, você cria um problema muito. A maior parte das grandes empresas brasileiras tem dívidas em dólar. O que elas estão fazendo? Elas estão comprando dólar para poder segurar essas dívidas. Isso vai tirar dinheiro do quê? Do investimento de um lado. O outro investir, ela vai deixar de investir. O tal do PIB privado vai às brecas. Que é uma invenção nova, uma nova jabuticaba brasileira, PIB privado e PIB público. É uma coisa que depois eu vou falar um pouquinho. Aí, essa isso por um lado. E a classe média alta, que estava com dinheiro aplicado na Bolsa, começa a ver a Bolsa titubeando, ela vai tirar da Bolsa e vai jogar em dólar. Ela vai pressionar. E, por outro lado, essa mesma classe média que vai colocar em dólar o dinheiro dela, vai ficar com medo, porque o dólar oscila, vai ficar puta. E
vai ver que a sua viagem para o exterior ficou muito mais cara. E para Miami, queridas e queridos, bye bye Miami, vai ter que ir para o Nordeste, ou no máximo para Buenos Aires, para o Uruguai. Não dá. Como é que você vai chegar hoje em Paris com um euro quase a 6? Né? Você vai tomar uma água, vai pagar 18 reais, que é 2, 3 euros no preço de uma água. Quer dizer, então vai ficar proibitivo um brasileiro sair para esses outros lugares, onde até a empregada doméstica ia. E a gente chega ao fim da seleção aqui da semana, do que foi esta semana no Fórum 11h30. E a gente volta na segunda-feira, um ótimo final de semana para todos vocês. E segunda-feira, às 11h30, estamos de volta ao vivo. Beijos!